Eu não sei se você percebe isso, mas eu sinto que nesse mundo, o mundo dos emojis, o mundo das abreviações, as palavras têm ficado cada vez mais sem sentido, sem significados profundos. Isso traz pra gente, de uma forma geral, uma sensação, além de esvaziamento das palavras, da expressão, de toda uma civilização, também a sensação de esvaziamento de nós mesmos. E esse processo é um processo que com o tempo vai se aprofundando ainda mais nas nossas vidas, e é importante que ele aconteça porque ele leva a civilização a buscar um ressignificar de sua própria existência, se assim ela quiser. Outro caminho é levar essa civilização à perca da sua memória, a perca das suas raízes, a perca de uma conexão com uma essência, com um divino, com uma espiritualidade que torne, com uma filosofia que torne as pessoas pessoas que estão buscando evoluir para o bem maior, né? A maioria de todos nós recebemos educação, uma educação social, uma educação familiar, uma educação nas escolas, que conduz a gente a sermos indivíduos bons, honestos, né? Mas já é hora da gente buscar entender o que é bondade, o que é honestidade, buscar aprofundar na compreensão que nós temos sobre os nomes que a gente dá às coisas, o sentido, o símbolo, o significado. Nós estamos ficando muito esvaziados de sentido, esvaziados de significado, de símbolos que conseguem traduzir, né, o nosso verdadeiro sentir, né? E isso pode estar acontecendo também porque a gente está se distanciando do sentir mais natural, do pensar mais orgânico, do vivenciar a vida real, prática. A tela nos coloca numa posição de segurança, numa posição de eu posso transmitir o que eu sinto mais confortável de transmitir, e não necessariamente é a realidade, né? E quando as interações começam a ocorrer, esse esvaziamento, né, de quem eu sou, porque eu não sei mais quem eu sou, porque eu me perdi nessas transmissões rápidas, líquidas, superficiais. Líquidas eu digo de efêmeras, de passageiras, de sem consistência. E isso faz com que nós tenhamos cada vez mais uma sensação de não faz sentido. Não faz sentido estar aqui, não faz sentido buscar algo. Uma sensação realmente de esvaziamento da existência, né? E como é importante buscar olhar para si mesmo e ressignificar o sentido que nós demos às coisas, né? O sentido que nós demos às palavras, o que a gente entende sobre uma palavra, qual é a energia, qual que é o significado, quais são os símbolos, qual é a sensação que determinada palavra me transmite, né? E buscar compreender o significado das coisas de uma forma mais profunda, menos superficial ou menos enviesada, né? Por exemplo, muita gente confunde justiça com vingança. É o famoso fazer justiça pelas próprias mãos, né? Quando a gente vai aprofundar no sentido realmente da palavra justiça, ela passa longe do que é vingança, né? Então, quando a gente começa a se esvaziar nos seus significados, a gente começa no próprio significado da própria existência, a gente começa a se distanciar do próprio sentir, a se distanciar de pensamentos que conectem o meu sentir a algo mais elevado, a algo que me estimule a me desenvolver para o bem maior, para o bem coletivo.
Então, chega um momento do autoconhecimento que é importante que a gente pare e reavalie os nossos conceitos, as nossas superficialidades, as nossas compreensões do sentido que a gente dá às coisas da vida. Porque cada sentido que eu dou a qualquer coisa, a qualquer palavra, eu estou dando para ele uma quantidade de informações muito importantes que estão falando sobre como eu estou lidando com a vida. Então, se eu não estou aprofundando no sentido dos meus conceitos pessoais, eu estou agindo na superficialidade e não estou percebendo, por exemplo, que um conceito está ali dentro de mim e está me gerando uma confusão em todos os âmbitos. Uma pessoa que entende que justiça é olho por olho, dente por dente, que justiça é vingança, precisa reavaliar o seu código interno, os seus valores internos, sobre o que é vingança, sobre como eu lido com o meu emocional, sobre como eu acho que a vida funciona, sobre as leis divinas, sobre as leis dos homens, sobre o que é justiça, sobre como eu sou justo no mundo. Será que eu sou justo no mundo? E isso é para qualquer conceito nosso. Então, reavaliar nossos conceitos faz com que a gente quebre muitas crenças que nos limitam a encontrar fluidez na própria vida, que nos limite a encontrar nossos próprios caminhos, que nos limitam a encontrar uma vida financeira mais harmônica, a encontrar um relacionamento mais saudável, a ressignificar o passado, a ressignificar as relações afetivas, as relações familiares. Porque cada conceito que eu coloquei dentro de mim traz para mim, no meu inconsciente, um determinado comportamento, uma determinada visão de mundo. Muitas vezes eu chamo os meus pacientes para entender o que significa tal coisa, o que significa justiça, o que significa autoestima, o que significa ser uma boa dona de casa, o que significa ser um bom pai de família, o que significa ser um bom profissional, o que significa ser um bom educador, o que significa. E a partir desse buscar o significado, a gente vai corrigindo determinados conceitos que a gente colocou para dentro de nós e fazendo com que muita coisa mude nas nossas vidas, porque um conceito mal colocado gera muito problema. Um conceito que não foi avaliado, que não foi traduzido para o meu código interno, que não buscou analisar o cerne, a essência daquela informação, é um conceito que pode estar me trazendo uma dificuldade de lidar com a vida. Porque alguém me disse que aquele conceito é tal coisa, o que eu acho sobre esse conceito? As palavras traduzem, a linguagem, a comunicação é a tradução da era de Aquário. Então, toda vez que a gente busca ressignificar as nossas avaliações, o que a gente pensa sobre as palavras, a gente começa a perceber que cada um tem uma forma, inclusive, de decodificar aquela palavra, de entender aquelas palavras. E talvez a forma com que o outro entenda é mais construtiva e eu posso ressignificar a minha. Às vezes a forma com que o outro entende é mais expandido, então eu posso incluir na minha. E por que eu comecei falando sobre palavras, esvaziamentos e agora eu estou falando sobre crenças internas?
Porque tudo que está materializado nas nossas vidas é parte da humanidade que somos. É parte de quem nós somos como seres, do que nós fazemos, dos anseios que nós temos, da forma com que a gente cria as novas gerações, da forma com que a gente lida com as antigas gerações, da forma com que a gente lida com o nosso consumo, com a nossa alimentação, com o nosso corpo físico, com a nossa imagem, com a nossa espiritualidade, com nossos chakras, com os nossos órgãos. É a forma que a gente caminha no mundo. E civilizações e pessoas esvaziadas em suas palavras são pessoas superficiais que levam a vida, às vezes, com uma eterna sensação de não pertencimento, não preenchimento, porque não reavaliou a si mesmo. Não botou as pecinhas do quebra-cabeça em cada lugar. Então reflita sobre quais conceitos que estão dentro de você, que estão te trazendo prejuízos. Isso é um processo extremamente importante no momento de autoconhecimento, porque ele faz a gente ressignificar a nossa forma de pensar, e o nosso pensar influencia no nosso sentir, que influencia no nosso agir, que vai trazer resultado X ou Y. Porque tudo está conectado. E isso é algo que a gente faz de tempos em tempos. Porque cada vez que a gente avança num processo e ressignifica, a gente precisa de trabalhar aquilo, de elaborar, de dar significado àquele novo eu que eu descobri, né, a partir desse processo de autoconhecimento. Me integrar a mim mesma, entender o meu processo de mudança e me fortalecer para o próximo movimento. As nossas crenças, as nossas educações, as nossas experiências estão diretamente relacionadas ao sentido que a gente dá à vida, às coisas. E se eu tô com o meu dicionário interno, com as palavras com significados trocados, tudo para de fazer sentido. É o que faz eu acreditar fielmente que ser uma boa esposa é me submeter a coisas que me doem, que me fazem sofrer, a uma estrutura que me suga, porque eu preciso de apresentar uma boa imagem, eu preciso de dar conta do meu código, das minhas palavras, dos meus sentidos internos. É o que faz nós entrarmos em relações abusivas, abusar do outro, ser abusado pelo outro e achar que amor saudável é o amor de posse. É o que faz a gente construir carreiras, construir fortunas, construir bens, matéria, e não ter sentido, por mais que a gente tenha materialmente tudo. Construir para os filhos, para os netos, e hoje não está feliz, sendo que amanhã, quem disse que vai realmente ficar? Quem disse? Qual o controle que a gente tem do tempo, né? Então, é trabalhar na realidade, é trabalhar dentro do que eu tenho hoje, é entender que eu sou um indivíduo que sempre vai ter um caminho a melhorar, e um dos passos dessa melhoria pode ser a ressignificação dos sentidos internos. Quando eu falo sentidos internos, é o sentido que eu dei para as palavras que eu coloquei no meu dicionário interno. Porque esse dicionário interno é o que vai fazer com que eu me comunique de determinada forma, fazer com que eu me apresente, fazer com que eu seja fiel ou não a mim, fazer com que eu entenda ou não cada dia mais quem eu sou, a cada experiência nova que me traz, que a vida me traz, que o universo me apresenta, cada dificuldade que eu passo ou que eu não dou conta e eu escolho viver depois.
a cada superação. Então é importante a gente avaliar o que das nossas crenças, o que dos nossos sentidos internos faz sentido para quem eu sou hoje. Porque no processo de autoconhecimento a gente vai se mudando e é importante que a gente se atualize. É quase uma atualização de sistema mesmo, em que as coisas vão evoluindo. Então minha mente evolui, as minhas crenças evoluem, o meu sentimento está mais curado, mas eu preciso de um tempo para que minha mente e meu emocional entre em comunhão e aos poucos eu vá percebendo também que os resultados que eu quero hoje são outros do que eu quis ontem. E tá tudo bem. E esse é o processo de evolução. Porque eu estou reconfigurando o meu sistema, o meu corpo emocional, o meu corpo mental, o meu corpo espiritual. Eu estou encarnando nele novos significados. Então faça essa revisão de conceitos internos. É extremamente importante. Busque nos mitos, busque nos estudos, busque o sentido. Cada palavra tem um sentido muito profundo. A gente está na era dos sinônimos, né? Mas nenhuma pessoa é igual a outra, assim como nenhuma palavra é igual a outra. Cada palavra, cada pessoa, cada experiência tem o seu código único. Isso vale para tudo. Então, me fala aqui se isso fez sentido para você. Curte esse vídeo, reflita sobre ele, compartilhe, segue a página. Espero que, se essa informação chegou para você, que você se dê a oportunidade de buscar entender profundamente o sentido das palavras, que com muito cuidado, com muito zelo, com muita responsabilidade, eu estou te entregando agora. Fica bem.